Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã, manhã de terça-feira, dia 7 de julho de 2026, 7/7 de 2026, manhã abençoada. Meus queridos, estamos nesta manhã indo descarregar ali no povoado de Canabrava, né? Não sei se é um povoado ou se é um distrito da cidade de Malhada, aqui na Bahia, próximo ao São Francisco, Rio São Francisco, fonte de água para o sertão. Eu estava vindo ali, eu me lembrei de um versículo e Deus tem falado ao meu coração. Não é um versículo desconhecido, não é um texto desconhecido. É Lucas 18, versículo 41, que diz mais ou menos assim: que queres que eu te faça? E aquele homem disse: Senhor, que eu volte a enxergar. É um texto, meus queridos, que está dentro de um contexto, um relato que fala sobre a vida. Ali uma situação onde um homem que era cego, mais conhecido como Bartimeu, à beira do caminho ali na saída de Jericó, a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que aquele homem responde a Jesus, quando Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero voltar a enxergar. Então ele já havia enxergado antes, né? E quando ele ouve falar que aquele barulho qual ele ouvia era de uma multidão que seguia Jesus, dá a entender que ele já ouviu falar de Jesus, ele tinha relato de Jesus e sabia que Jesus curava, né? Jesus restaurava. E quando ele ouve falar que Jesus está vindo, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele sabia que Jesus poderia agir na vida dele. E ele começa a gritar e a multidão diz: se cala, rapaz, se cala. Talvez o povo ali dissesse, como se ele estivesse incomodando, né? Quem sabe Jesus estava caminhando e falando, né? Ensinando. E ele estava ali interrompendo, né? Mas ele insistentemente, diz a Bíblia, que ele continuou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ele pedia que olhasse para a miséria dele, olhasse para a situação dele. E aí Jesus manda chamar ele, leva ele, aquele homem, até Jesus. Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? É uma pergunta assim, para um cego, dá a todo mundo a entender qual era a real necessidade dele. Mas Jesus quer ouvir dele: o que queres que eu te faça? Vem para nós, como nesta manhã, e é algo que a gente tira essa interpretação logo. Aquela pergunta assim: o que você quer? O que realmente você quer? Você quer o que mesmo? Porque o desejo da pessoa traz também algumas responsabilidades, né? Voltar a enxergar. Agora ele não mais seria mendigo, agora ele não mais ia viver como um pedinte, mas ele ia assumir responsabilidades na vida.
E um toque de Jesus, uma mudança de Jesus em nossas vidas, traz responsabilidades, né, para nós. E ele diz, convicto: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero poder olhar para o mundo, eu quero abrir os meus olhos, ver, contemplar, decifrar. Eu quero poder caminhar sem ser ajudado, né? E aí Jesus diz: a tua fé te salvou, volte a enxergar, né? Seja curado. E diz a Bíblia que imediatamente aquele homem foi curado. E ele seguiu Jesus glorificando. E a multidão que estava seguindo Jesus glorificou juntamente com ele, né? Então, a gente, ao buscar Jesus, a gente vai alcançar o milagre de Jesus. E vai vir também as responsabilidades, né? Como eu disse. Então, ele começou a seguir Jesus e glorificando a Jesus. E essas devem ser as atitudes que nós devemos ter ao ser tocado por Jesus. Meus queridos, o que você quer que Jesus faça com você? Né? Você precisa ser limpo, você precisa ser purificado, transformado, né? Vai vir responsabilidades depois, viu? E o Senhor, ele tem falado fortemente ao meu coração, dentro de alguns textos que Jesus chama a perguntar